Falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena, desde os seus primórdios. Assim vemos o início do capítulo, O Prisioneiro do Cristo, o penúltimo capítulo do livro Paulo e Estevão. Era Paulo que falava de Jesus no navio que o conduzia prisioneiro para a Itália. Junto de Lucas e outros companheiros, ele aproveitava cada circunstância para deixar as lições de Jesus. É nesse mesmo navio, nessa mesma embarcação, que nós veremos os avisos de Paulo e Lucas para que eles não deixassem determinado porto seguindo a viagem mar adentro. Dada a experiência de Lucas e de Paulo em navegações, percebendo as mudanças do tempo que se aproximavam e os riscos que deveriam correr. E, no entanto, os avisos não são ouvidos e eles são compelidos a experimentar os desafios das tormentas mar adentro. E aqui, nesse ponto, nós que tanto buscamos ao longo do estudo do Paulo Estevão perceber os detalhes em que Emmanuel nos narra os cenários da natureza, sempre recordando que quando ele nos traz essa narrativa, nós percebemos que os detalhes, as circunstâncias nos passam lições também para o nosso íntimo, para a nossa alma eterna, para o espírito que somos. Vemos aqui Paulo de Tarso a interpretar a circunstância experimentada como lição espiritual. Também nos ensina a aceitar as circunstâncias quando elas se impõem a nós. Quantas circunstâncias se impõem, ainda que não tenhamos feito a escolha por seguir naquele caminho? Diz Paulo, não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque, nas horas angustiosas, recordaremos o poder de Jesus, que nos avisou a tempo. E apesar disso, logo nos primeiros dias de navegação, eles experimentam uma melhora no tempo e, aparentemente, haviam se enganado. Mas, então, explode um imenso temporal. Um furacão se abate sobre aquela região e há quase 2 semanas o vento rugia incessante e destruidor. Naquele instante, Emmanuel diz que Paulo procurou identificar as questões espirituais com um espetáculo convulsivo da natureza. Ele então vai dizer, irmãos, eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza de sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos o mar alto, de própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu Evangelho de luz, mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. E Paulo segue interpretando e nos falando dessa necessidade de olharmos as experiências da vida e extrairmos lições de espiritualidade viva. Convido os amigos a fazerem a leitura desse trecho, refletindo, extraindo lições para as suas próprias vidas.
Mais adiante, nesse capítulo, veremos Paulo operando diversas curas na ilha de Malta, assim como os outros companheiros. Nós vemos então os companheiros vivendo lições desafiadoras nesse capítulo. Como frase marcante, tiro ainda para a nossa reflexão e nossa vivência nos dias atuais a palavra de Paulo ao dizer que para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos de Jesus não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Teremos de enfrentar inúmeras tempestades, inúmeras perseguições e desafios. Mas, se queremos a liberdade verdadeira, a liberdade espiritual, liberdade de sentimentos e de pensamentos, deveremos seguir como Paulo a lição de tornarmos um prisioneiro do Cristo. Como diria o próprio amigo, soldado romano que o conduzia, diria para ele: disputo convosco, quisera eu ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao último capítulo do livro Paulo e Estevão. Fizemos uma longa jornada de estudos e aprendizados ao longo desse ano, meditando, refletindo, realizando encontros em que pudemos experimentar um pouco das lições deixadas a nós, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, trazendo a nós as histórias de Paulo e de outros companheiros, de Estevão, de Abigail, de Ananias, de tantos outros. Aqui, se nós vemos ao centro do livro Jesus descendo das suas esferas resplandecentes de luz ao encontro de um Saulo ainda orgulhoso, nesse último capítulo vemos a conclusão de uma jornada na profunda transformação em Paulo, para que ele seguisse ao encontro do Mestre. E nessa jornada de ascensão espiritual, nessa jornada a que nós somos convidados a acompanhar a trajetória de profundas transformações de Paulo, em que nós somos convidados a realizar essa trajetória como se nós estivéssemos subindo o Monte Calvário em busca de viver as lições de Jesus. Nós vamos acompanhar, nesse último capítulo, a comunidade cristã em Roma vivendo as maiores torturas, as maiores perseguições, os maiores desafios. É como se, ao final do livro, nós chegássemos ao instante do Calvário, ao instante da cruz, dos sacrifícios. Não é à toa que, ao desencarnar, Paulo de Tarso, em comitiva espiritual, é questionado pelo benfeitor que o recebe, Gamaliel, que o recebe no mundo espiritual, pergunta: qual seria o primeiro desejo de Paulo no plano dos redimidos? Inicialmente, ele pensa no grande amor da sua vida. Ele pensa em Abigail. Mas, para um espírito que alcança o longo processo de educação dos sentimentos, ele já sabe colocar os deveres e o amor a Deus acima de todas as coisas. Ele então resolve orar a Deus, orar a Jesus em Jerusalém. E a caravana espiritual atravessa extensas regiões
por onde Paulo havia passado quando na encarnação, e se reúnem, vejam só, a caravana espiritual se reúne quando chegam em Jerusalém, no alto do Monte Calvário. Realmente, viver as experiências trazidas no livro Paulo e Estevão é um convite a subir ao Calvário, onde nós vamos crucificar os nossos egoísmos, as nossas vaidades, todos os sentimentos que entravam o nosso progresso, todas as nossas atitudes e experiências que ainda nos impedem dos voos sublimes da espiritualidade. Nesse instante, quando orava a Jesus, Paulo vê rasgar-se o céu e descer ao seu encontro. Abigail ao lado esquerdo do coração, Estevão ao lado direito. E nós vemos aqui o símbolo do espírito que progride em intelecto, Estevão, em sentimento, Abigail, ao centro. O ideal a que a humanidade deve aspirar, Jesus. Quando nós, espíritos imortais, realizarmos essa jornada de evolução do nosso intelecto e do nosso sentimento, alcançaremos a vivência plena do Evangelho. Estaremos adequando, moldando a nossa vida àquele que é o modelo e guia da humanidade, Jesus. Nesse dia, Jesus estará de braços abertos, aguardando, olhando em nossos olhos e dizendo a cada um de nós: sê feliz, venha aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Nesse dia, acenderemos as esferas de luz, enquanto lá embaixo, Jerusalém do mundo contemplará embevecida o entardecer e as primeiras estrelas surgindo no céu.